Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das noites mais intensas e transformadoras já registradas. É uma história que fala de medo, de luta e do nascimento de uma nação inteira, tudo a partir de um único homem. Um homem completamente desesperado. A história toda começa, na verdade, com uma oração, um grito de desespero. Jacó, depois de 20 anos fora, está voltando para casa. E a primeira coisa que ele faz é clamar a Deus. Mas por que tanto medo, né? O que será que está vindo na direção dele que o deixa tão apavorado? E a resposta? A resposta vem com os mensageiros que ele tinha enviado. E não é uma boa notícia. É um número. Apenas um número. Mas é o tipo de número que gela a espinha, sabe? Confirma absolutamente todos os piores medos dele. 400 homens. O irmão dele, Esaú, aquele mesmo que ele enganou anos e anos atrás, não está vindo para um reencontro amigável. Não. Ele está vindo com uma força que, para todos os efeitos, é um exército. E na cabeça de Jacó, isso só pode significar uma coisa: vingança. Ok, vamos parar um pouco para entender a situação. Esse medo todo do Jacó não é à toa, não é irracional. A gente tem que lembrar, anos atrás, ele enganou o próprio pai para roubar a bênção que era de Esaú por direito. Então agora, o passado dele está literalmente marchando na sua direção. E parece que a conta finalmente chegou para ser paga. E o mais curioso, ou talvez irônico, é o lugar onde isso tudo acontece. Um pouquinho antes dessa notícia horrível, Jacó teve uma visão de anjos. Ele até nomeou o lugar de Manaim, que significa acampamento de Deus. Pensa só, ele acabou de ter um vislumbre do divino, e aí a notícia dos 400 homens o joga de volta para a realidade. Uma realidade bem dura. E o medo simplesmente apaga todo o resto. E aí o que ele faz? Bom, a primeira reação dele é a do estrategista de sempre. Ele pega tudo que tem, família, rebanhos, tudo, e divide em dois grupos. A lógica é fria, mas prática. Se um grupo for atacado, quem sabe o outro consegue escapar. É só depois, no meio desse plano de contenção de danos, que ele se volta para Deus. Ele lembra a Deus das suas promessas e, ao mesmo tempo, admite o pavor que está sentindo. O medo de que todo mundo ali seja massacrado. Mas a mente de Jacó não para. Não mesmo. Depois do plano de sobrevivência e da oração, ele parte para uma segunda estratégia, uma bem mais elaborada. A ideia agora é usar a sua enorme riqueza para tentar, digamos, acalmar a fúria do irmão. É um plano com várias etapas, bem pensado. Primeiro, a segurança, dividir todo mundo. Segundo, a fé, a oração. E terceiro, o que a gente poderia chamar de diplomacia do desespero. Ele vai preparar um presente gigantesco e vai mandar na frente, em partes. A esperança era que cada leva de presentes que chegasse até Esaú fosse diminuindo pouco a pouco a raiva dele. E que presente, hein? Dá uma olhada nessa lista. São 220 cabras, 220 ovelhas, 30 camelas com os filhos, 50 cabeças de gado, 30 jumentos. Gente, isso é uma fortuna em animais. Isso aqui mostra o tamanho do desespero dele. Mostra o quanto ele estava levando essa ameaça a sério. E o texto deixa bem claro qual era a intenção dele. A aposta era que essa demonstração gigantesca de riqueza e também de submissão pudesse de alguma forma esfriar a cabeça do irmão, antes que eles precisassem ficar frente a frente. Então, com todos os planos em andamento, a história dá uma virada completamente inesperada. Aquele confronto que Jacó estava esperando, o encontro com o irmão, ele é adiado por um outro confronto. Um que ninguém esperava e que é muito, mas muito mais misterioso. É naquela mesma noite, ele pega a família, os servos, os rebanhos, tudo e faz todo mundo atravessar o rio Jaboque. E aí, ele fica para trás, sozinho, na escuridão completa. É um momento de vulnerabilidade total, né? Ele acabou de mandar tudo o que ele tinha de mais precioso para longe, para segurança. E é nesse exato momento, sozinho na escuridão, que um homem aparece do nada e começa a lutar com ele. E não é uma briga rápida, não. Eles lutam a noite inteira, até o dia começar a raiar. E a grande pergunta, a que fica até hoje, é: quem era esse homem? Quem era esse oponente misterioso? E tem mais um detalhe estranho aqui. O texto diz que o homem, em certo ponto, viu que não podia vencer Jacó. Peraí, como assim? Se a gente está falando de um ser divino, como é que a luta é tão equilibrada? Fica a impressão de que talvez o objetivo ali não fosse exatamente vencer Jacó, mas sim testar a sua resistência, ver até onde ele era capaz de ir.
E aí, quando o dia está amanhecendo e o homem tenta ir embora, Jacó, mesmo ferido, com a coxa deslocada, ele se agarra nesse homem e solta essa frase incrível. Ele se recusa a soltar. Pensa nisso. Ele transforma uma briga pela sobrevivência em uma exigência por uma bênção. É como se ele dissesse: eu não vou deixar essa dor, essa luta toda ter sido em vão. E é justamente nesse ato de teimosia e de fé também que tudo muda. O resultado dessa luta não foi só a sobrevivência, foi algo muito maior. Foi uma identidade inteiramente nova, uma identidade que foi forjada ali, no escuro, naquela noite. O homem então pergunta o nome dele, e ele responde Jacó, um nome que quer dizer aquele que segura o calcanhar, mas que acabou virando sinônimo de enganador. Só que o homem diz que esse não será mais o seu nome. Ele ganha um nome novo, Israel, porque, como o próprio ser misterioso explica, você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. A identidade dele foi redefinida, para sempre, pela luta. E não é só Jacó que ganha um nome novo. Ele mesmo renomeia o lugar onde tudo aconteceu. Ele chama de Peniel, que significa face de Deus. Para ele, a interpretação do que aconteceu ali era claríssima. Eu vi Deus face a face, ele diz, e minha vida foi poupada. Ele tinha certeza de que encontrou Deus e, de alguma forma, sobreviveu. Então, qual é o saldo final daquela noite para Jacó? Bom, ele sai de lá com uma bênção, sai com um nome novo, uma nova identidade, Israel, mas ele também sai mancando. Aquela lesão na coxa seria uma lembrança física para sempre daquela noite em que ele lutou com Deus e de alguma forma saiu vivo para contar. E isso tudo nos leva a uma grande ironia, né? Jacó se preparou para o encontro que ele mais temia na vida, o reencontro com o irmão. Mas, no fim das contas, foi a luta que ele nunca planejou, o confronto que ele não previu, que trouxe a maior bênção da vida dele. E a questão que fica é exatamente essa. Como é que uma noite de tanto medo pode se transformar na maior de todas as bênçãos? Como que as nossas maiores lutas podem, no fundo, ser a fonte da nossa maior transformação?